Eles foram avisados de que os americanos os torturariam, os fariam passar fome e os privariam de dignidade. No entanto, quando os prisioneiros japoneses adentraram o campo McCoy em 1944, o inimigo os desarmou, não com violência, mas com hambúrgueres e Coca-Cola. Eles esperavam o fim, não a sobrevivência. Quando as portas do trem rangeram e se abriram no frio cortante de Wisconsin em 1944, dezenas de soldados japoneses desceram para o chão coberto de neve, piscando contra a luz pálida. Seus uniformes estavam rasgados, alguns remendados com fios ou tiras de tecido. A fome era visível em seus rostos, bochechas encovadas, olhos cansados, lábios rachados por semanas de rações escassas e transporte. Cada homem havia aprendido a mesma lição desde seu primeiro dia no exército imperial. A captura era vergonha. A captura era pior que a morte. Eles haviam sido alertados de que os americanos os torturariam, os fariam passar fome, os humilhariam até que implorassem por misericórdia. Muitos se prepararam para serem abatidos no momento em que saíssem do trem. Em vez disso, o que viram os fez hesitar. Fileiras de barracões de madeira se erguiam contra a neve, torres de guarda, arame farpado, alguns sentinelas com rifles. Mas a atmosfera não era o que eles haviam imaginado. Havia ordem ali, até mesmo uma espécie de rotina tranquila. Caminhões passavam pelas estradas do campo, e a fumaça das chaminés da cozinha trazia o cheiro de comida sendo preparada, comida rica, muito mais forte do que as sopas ralas com as quais haviam vivido por meses. Alguns dos prisioneiros trocaram olhares nervosos, outros mantiveram os olhos baixos, não querendo trair nem mesmo uma faísca de curiosidade. Os guardas gritavam ordens em inglês, claras e rápidas. Os prisioneiros não entendiam a maior parte, mas o tom era firme, não selvagem. Intérpretes explicaram: alinhem-se, avancem, não quebrem a formação. Oficiais da Cruz Vermelha observavam das laterais, pranchetas nas mãos. Aquela presença, por si só, assustou os prisioneiros. Em casa, eles haviam sido informados de que a América era sem lei, brutal, indiferente aos tratados. No entanto, ali estavam estranhos garantindo que as regras fossem seguidas. Poderia isso ser real? O processo de admissão foi mecânico, mas chocante em sua humanidade. Os homens foram desinfetados, seus uniformes infestados de piolhos queimados, exames médicos realizados para medir febre, desnutrição, ossos quebrados. Um soldado japonês com um braço enfaixado esperava ser ignorado. Em vez disso, um médico americano inspecionou a ferida, limpou-a e a enfaixou novamente. O soldado permaneceu imóvel, incapaz de conciliar o ato de cuidado com a imagem do inimigo bárbaro que lhe fora incutida. Um prisioneiro sussurrou para outro em descrença: por que eles fariam isso? Não somos homens deles, não somos nada. Outro balançou a cabeça. Deve ser um truque, espere. O medo persistia. Cada passo parecia que poderia levar ao castigo que lhes haviam dito que viria. No entanto, cada hora revelava algo mais estranho. Uma adesão inesperada à Convenção de Genebra. Aquela frase que haviam ouvido sussurrar antes, mas nunca acreditaram que teria peso. Após o registro, os homens foram marchados pelo pátio até seus novos alojamentos. A neve rangia sob suas botas, o frio cortava seus casacos finos. Mas os barracões, embora rústicos, eram aquecidos com fogões, forrados com beliches e abastecidos com cobertores de lã. Não era casa, não era liberdade, mas era abrigo. Alguns prisioneiros sentaram-se pesadamente nos colchões, testando-os com as palmas das mãos, como se temessem que a maciez desaparecesse. Era um lembrete de que aquilo era cativeiro. No entanto, dentro, os homens notaram algo que não podiam ignorar. O campo era administrado como uma máquina, sim, mas não como uma masmorra. O contraste os corroía. Por toda a vida, haviam sido informados de que a captura significava degradação, que a rendição os despojava de honra, reduzindo-os a animais aos olhos do inimigo. Mas aqui, no campo McCoy, as primeiras imagens se imprimiram de forma diferente. Um guarda ajudando um homem doente a se firmar, um médico enfaixando cuidadosamente uma gaze, um representante da Cruz Vermelha
verificando se as rações eram distribuídas de forma justa. Os homens não relaxaram. Ainda não. A suspeita vivia em seus peitos como um segundo batimento cardíaco. Mas, quando a noite chegou, e eles se deitaram em catres sob cobertores de verdade, não puderam deixar de se perguntar se o maior choque não era o próprio cativeiro, mas como o cativeiro não se parecia em nada com o pesadelo para o qual haviam se preparado. Para soldados que esperavam crueldade, o primeiro dia no campo McCoy foi o começo de algo para o qual não tinham palavras. Mas o verdadeiro choque não viria com regras ou barracões. Viria em uma bandeja no refeitório, trazido pelo cheiro de carne e pelo chiado de garrafas de refrigerante esperando para serem abertas. Na manhã seguinte, os prisioneiros acordaram não com golpes ou insultos gritados, mas com um toque de corneta. O som assustou muitos deles, não porque fosse alto, mas porque era familiar. Eles haviam ouvido o mesmo som em seus próprios campos, no Japão. Por um momento, alguns esqueceram onde estavam. Mas então a realidade voltou com o barulho de botas e as vozes inglesas do lado de fora. Eles foram ordenados a formar, chamados e direcionados para o refeitório. O medo do que poderia vir a seguir pesava em seus peitos. Muitos esperavam que a comida fosse retida ou que lhes dessem restos impróprios para animais. A fome havia sido sua companheira constante no Pacífico. As refeições haviam diminuído para tigelas de arroz aguado, às vezes cevada, e, se tivessem sorte, alguns vegetais em conserva. Carne era uma raridade, açúcar quase mítico. Mas antes da comida, havia procedimentos. Os prisioneiros foram reunidos em uma grande sala, onde um representante da Cruz Vermelha se dirigiu a eles através de um intérprete. Ele explicou seus direitos sob a Convenção de Genebra. Eles seriam alimentados, alojados e teriam permissão para escrever cartas para casa. Eles trabalhariam, mas apenas sob certas condições. Eles não seriam abusados. Seriam visitados regularmente por oficiais neutros para garantir que essas regras fossem respeitadas. As palavras foram recebidas com descrença. Alguns homens baixaram os olhos, envergonhados por estarem ouvindo aquilo. Outros sussurravam entre si, não convencidos. Um soldado murmurou para seu amigo: "Eles falam de direitos, mas somos seus cativos. Por que se dariam ao trabalho?" O intérprete fez uma pausa para permitir que os murmúrios se acalmassem. "Estas não são promessas", disse ele. "Estas são regras para vocês, para eles. Elas são vinculativas." O peso dessas palavras pairou no ar. Depois disso, vieram os exames médicos, mais completos do que no dia anterior. Um médico pressionou os dedos em pulsos finos, verificou os dentes, mediu a pressão arterial. Os prisioneiros foram pesados e muitos estavam abaixo do peso. Alguns americanos balançaram a cabeça silenciosamente com os números. A desnutrição era óbvia, mas ninguém os zombou. Um cabo até distribuiu vitaminas, pequenos comprimidos calcários que intrigaram os homens. Remédio para inimigos? Era quase insultante em sua bondade. À tarde, eles receberam roupas novas, uniformes simples e úteis marcados com PW, em letras grandes. As roupas vestiam melhor do que seus restos rasgados do campo. Alguns prisioneiros as vestiram lentamente, hesitando, como se cada ponto fosse uma rendição de identidade. Outros abraçaram o calor, tremendo menos enquanto o vento de Wisconsin passava pelas frestas dos barracões. Os próprios guardas foram outra surpresa. Sim, eles estavam armados, eram rigorosos e vigilantes, mas não cuspiam nos prisioneiros, nem os agrediam por se moverem muito devagar. Eles impunham a ordem sem crueldade. Quando um prisioneiro idoso tropeçou no caminho gelado, um guarda estendeu a mão e o puxou pelo braço. Nenhum chute, nenhum escárnio, apenas um aceno brusco antes de seguir em frente. Aquela noite foi profundamente confusa. Enquanto os prisioneiros sentavam em seus barracões, as conversas eram baixas e pesadas. "Você pode acreditar neles?" perguntou um homem, olhando para as vigas do teto. "Eles falam de regras como se isso fosse um acordo." "Eles não nos odeiam?" respondeu outro. "Eles devem estar fingindo para nos prender, para nos fazer falar." E, no entanto, quando o silêncio caiu, o cheiro das cozinhas se espalhou novamente.
Era espesso, rico, gorduroso. Não as sopas azedas e ralas que conheciam das ilhas, mas algo inteiro, algo que enchia. Seus estômagos roncaram involuntariamente, traindo-os. Os americanos, ao que parecia, não consideravam a comida uma arma. Para eles era uma rotina, um jantar de terça-feira, um almoço de quinta-feira, nada mais. Mas para os prisioneiros japoneses que haviam marchado meio mortos pela selva e pela praia, que haviam se escondido em cavernas roendo raízes, que haviam se rendido com barrigas ocas e pele esticada, aquele cheiro era quase insuportável. Alguns apertaram os rostos em seus cobertores para bloqueá-lo. Outros sussurraram que, talvez, no dia seguinte, o truque se revelaria. Talvez a comida fosse uma isca, talvez a bondade desaparecesse tão rapidamente quanto havia aparecido. No entanto, quando o dia seguinte chegou, as filas se formaram novamente e as bandejas foram preenchidas novamente, e a rotina continuou, firme e inabalável. As regras eram reais, as inspeções eram reais, os procedimentos eram reais. E a verdade mais estranha de todas estava lentamente se impondo contra suas expectativas. A América, mesmo em guerra, acreditava na ordem. Mas a ordem das regras não era nada comparada ao que esperava no próprio refeitório, onde a fome e a memória colidiriam com um hambúrguer e uma garrafa de vidro que nunca haviam visto antes. A fila movia-se lentamente, botas raspando no chão do refeitório. O vapor subia das bandejas atrás do balcão, carregando um cheiro tão estranho para os narizes japoneses que muitos dos homens não conseguiam identificá-lo. Era rico, pesado, defumado. Carne, sim, mas não como o peixe seco ou os pequenos cortes que comiam em casa. Isso era mais espesso, mais substancioso, algo mais próximo do luxo. Os prisioneiros seguravam suas bandejas de estanho como escudos, esperando a humilhação. Talvez restos fossem jogados neles, talvez comida estragada fosse servida com zombaria. Era o que esperavam. A fome tornava cada segundo mais longo, mas o medo os impedia de parecerem muito ansiosos. Então, o primeiro soldado avançou. Um cozinheiro americano, mangas arregaçadas até os cotovelos, colocou um hambúrguer quente no pão com uma espátula. Depois adicionou batatas fritas ao lado. Finalmente ele pegou uma garrafa de vidro, suada de condensação, abriu a tampa e a deslizou para a bandeja. A escrita vermelha no rótulo era desconhecida, quase decorativa. O soldado japonês olhou para a bandeja como se fosse um truque. Sua mão tremia. "Ande", disse o cozinheiro secamente. O prisioneiro arrastou-se para a frente ainda olhando. Atrás dele, outros se inclinaram para vislumbrar o que havia sido dado. Sussurros ecoaram pela fila. "Carne. Eles estão nos dando carne." Quando mais bandejas começaram a ser preenchidas, a descrença se aprofundou. O pão era macio ao toque, as batatas fritas douradas e a garrafa de Coca-Cola, explicou um guarda secamente, borbulhava como se estivesse viva. No canto do salão, os prisioneiros sentaram-se em longas mesas de madeira. Eles olharam a comida com cautela, quase com desconfiança, como homens que haviam tropeçado em território proibido. Alguns levaram a garrafa aos lábios. A doçura explodiu primeiro, depois a queimação da carbonatação em suas gargantas. Alguns engasgaram, tossindo com o choque. Outros arregalaram os olhos de espanto. Um homem riu, uma explosão incontrolável que assustou seus vizinhos. Outro cobriu a boca e abaixou a cabeça, os ombros tremendo, dividido entre o riso e as lágrimas. Um soldado magro, costelas visíveis mesmo sob seu novo uniforme, levantou seu hambúrguer com as duas mãos como se pudesse desmoronar. Ele o cheirou e depois mordeu. Gordura escorreu pelo seu queixo. Ele congelou, mastigando lentamente, como se cada mordida pudesse desaparecer se ele se movesse muito rápido. Então ele abaixou o rosto, escondendo as lágrimas que brotavam. Um colega de beliche o cutucou. "Você está bem?" O homem engoliu em seco. Eu havia esquecido o sabor da gordura. Em outra mesa, 2 prisioneiros debatiam silenciosamente. "Eles querem nos enfraquecer", argumentou um. "Eles nos engordam para que esqueçamos nossa causa." "Oh", disse seu companheiro lentamente. "Eles simplesmente comem assim todos os dias." Essa ideia era mais difícil de engolir do que a própria comida.
O refeitório se encheu de sons baixos, mastigação, risos abafados, um soluço ocasional rapidamente escondido. Para um grupo de homens que havia vivido a fome de Guadalcanal, Saipan e das ilhas nativas, com linhas de suprimentos falhas, a refeição era mais do que nutrição. Era um ataque às suas suposições. Um prisioneiro mais tarde sussurrou para seu colega de beliche que a doçura da Coca-Cola parecia um sonho que deu errado, muito gentil para pertencer à guerra. Os americanos que serviam a comida não notaram nada de extraordinário. Para eles, era rotina. Eles comiam o mesmo hambúrguer e batatas fritas, regavam com a mesma garrafa de Coca-Cola e não pensavam nisso. Para os guardas e cozinheiros, alimentar prisioneiros era um procedimento. Mas para os próprios prisioneiros, era como se tivessem cruzado para outra realidade. O que mais os abalou não foi a abundância, mas a normalidade de tudo. Os americanos não estavam celebrando, não estavam zombando. Aquilo não era um banquete para impressionar, era simplesmente o jantar de terça-feira. Esse contraste atingiu mais forte do que qualquer insulto poderia ter. Ali estavam homens que haviam lutado ferozmente, que haviam sido informados de que a América estava faminta, decadente, à beira do colapso. No entanto, em cativeiro, eles estavam comendo melhor do que quando eram soldados livres do Império. A vergonha era aguda, mas o alívio era ainda mais agudo. Quando as bandejas foram esvaziadas e as garrafas estavam vazias sobre as mesas, os prisioneiros sentaram-se em silêncio. Alguns cruzaram as mãos como em oração. Outros olhavam fixamente para a parede, tentando processar o que acabara de acontecer. Os guardas do refeitório pediram ordem, conduzindo os homens de volta aos seus barracões. Os prisioneiros saíram em fila, ainda atordoados, ainda sussurrando entre si sobre o que haviam provado. Naquela noite, deitados em beliches sob cobertores de lã, a memória do hambúrguer e da Coca-Cola permaneceu com eles. Não apenas como comida, mas como prova. Prova de que seu inimigo vivia em um mundo diferente, um onde a doçura podia ser desperdiçada com prisioneiros, um onde a carne era tão comum que podia ser moldada em hambúrgueres e distribuída sem pensar. Mas a comida foi apenas o começo. Uma vez que as rotinas da vida diária dentro do campo McCoy se estabeleceram, os prisioneiros enfrentariam um novo desafio: viver com ordem, tédio e momentos de humanidade que testavam tudo o que pensavam saber. O choque daquela primeira refeição permaneceu, mas não apagou a realidade do cativeiro. Todas as manhãs, os prisioneiros de guerra no campo McCoy acordavam com o som da chamada, botas rangendo na geada, rifles apontados para eles das torres acima. O arame farpado estava sempre lá, cortando o horizonte, lembrando-os de que esta vida, por mais diferente do que esperavam, ainda era uma prisão. Dentro do arame, a rotina governava tudo. Após o café da manhã, os prisioneiros eram divididos em grupos. Alguns eram designados para remover neve das estradas, outros para cortar madeira e ainda outros para ajudar em fazendas próximas, sob supervisão de guardas. O trabalho era constante, não brutal. Surpreendeu muitos dos homens que não estavam sendo usados até a exaustão. Em vez disso, recebiam pequenos salários em cupons do campo que podiam ser trocados por itens na cantina do campo. Produtos de higiene pessoal, papel de carta, até doces ou cigarros. Certa tarde, um soldado japonês segurou uma barra de chocolate que havia comprado com seus cupons. Suas mãos tremiam enquanto ele a desembrulhava. No Japão, ele murmurou para um colega prisioneiro: "Isso é remédio. Aqui eles dão aos soldados como se não fosse nada." Seu amigo balançou a cabeça em descrença. A própria cantina foi outro choque. Prisioneiros observavam soldados americanos irem e virem, conversando casualmente, comprando Coca-Cola ou chiclete, brincando com o balconista. A casualidade disso era quase insuportável. A guerra estava em fúria na Europa e no Pacífico, mas aqui em Wisconsin, os americanos pareciam viver como se a abundância nunca fosse acabar. Ainda assim, a estrutura diária da vida no campo começou a pressionar de uma maneira diferente. Não havia luta, nem avanço, nem companheiros morrendo para enterrar. Em vez disso, havia monotonia. Acordar, trabalhar, comer, dormir.
A mente, antes consumida pela sobrevivência, agora tinha espaço para divagar, e com a divagação veio a saudade. Cartas se tornaram linhas de vida. O campo permitia que cada prisioneiro escrevesse 2 cartas e 4 cartões postais por mês, fortemente censurados, mas ainda preciosos. Homens se curvavam sobre mesas, rabiscando palavras com lápis, tentando capturar seus lares em tinta. Estou vivo era muitas vezes tudo o que conseguiam escrever. Alguns recebiam cartas de volta, envelopes finos com kanji escritos em mãos familiares. Outros não recebiam nenhuma. Para esses homens, o silêncio se tornava mais pesado a cada semana que passava. Aulas de inglês eram oferecidas à noite. Alguns prisioneiros curiosos compareciam, repetindo palavras lentamente após o professor americano. Pão, mesa, janela. Outros zombavam, insistindo que não havia utilidade em aprender a língua do inimigo. Mas até os céticos ouviam de seus beliches, as orelhas atentas ao ritmo estranho das palavras. Houve momentos de contato inesperado. Um guarda no local de trabalho uma vez perguntou a um prisioneiro: "Você sente falta de arroz?" O intérprete transmitiu a pergunta. O prisioneiro riu amargamente e respondeu em japonês: "Arroz é uma memória." Quando a resposta foi traduzida, o guarda ficou em silêncio, talvez percebendo o peso por trás das palavras. Nem todos os prisioneiros se adaptaram. Alguns definhavam, recusando-se a aceitar a realidade de sua captura, morrendo de desespero ou de doenças que a medicina americana não conseguia curar. Mas para muitos, o campo McCoy se tornou um purgatório estranho, um lugar onde a linha entre inimigo e cuidador se tornava cada vez mais tênue. Eles não se tornaram americanos, nem esqueceram sua lealdade ao imperador, mas aprenderam que o inimigo não era o monstro que lhes haviam ensinado a temer. E a lição mais profunda veio com a comida. O hambúrguer e a Coca-Cola não eram apenas alimentos. Eram símbolos de um mundo que eles não compreendiam, um mundo de abundância e uma estranha forma de humanidade que desafiava tudo o que haviam sido ensinados. Eles haviam quebrado, sim, mas não da maneira que esperavam. Eles foram quebrados pela bondade inesperada, pela rotina da normalidade e pelo sabor de uma refeição que lhes mostrou que o mundo era muito mais complexo do que a propaganda de guerra havia permitido. No final, o Camp McCoy não foi um lugar de tortura, mas de revelação. Um lugar onde o inimigo, através de um hambúrguer e uma Coca-Cola, mostrou-lhes uma verdade que mudaria para sempre a sua compreensão da guerra e da humanidade. Eles voltariam para casa, eventualmente, mas nunca seriam os mesmos. O sabor daquela refeição permaneceria com eles, um lembrete silencioso de que, mesmo na escuridão da guerra, a humanidade pode encontrar maneiras de surpreender e transformar. A história dos prisioneiros japoneses no campo McCoy é um testemunho da complexidade da guerra e da resiliência do espírito humano. É uma história de como a bondade inesperada pode quebrar barreiras e desafiar preconceitos, mesmo nos momentos mais sombrios. E é uma história que nos lembra que, por trás de cada uniforme, há um ser humano, capaz de sentir fome, medo, esperança e, acima de tudo, a capacidade de ser surpreendido pela humanidade do outro. A experiência deles no campo McCoy, com seus hambúrgueres e Coca-Cola, tornou-se uma lenda silenciosa, um sussurro de um tempo em que a guerra revelou verdades inesperadas e a humanidade encontrou um caminho, mesmo em meio à adversidade. A memória daquele sabor, daquela doçura, daquela estranha normalidade permaneceu com eles. Uma marca indelével de um encontro que redefiniu sua compreensão do inimigo e de si mesmos. E assim, a história se desenrola, não como um conto de violência e ódio, mas como uma narrativa de descoberta e transformação, onde a comida se tornou um catalisador para uma nova perspectiva sobre a guerra e a condição humana. Uma história que ecoa através do tempo, lembrando-nos da capacidade da humanidade de encontrar a luz, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Os prisioneiros não se adaptaram. Alguns definhavam, recusando-se a aceitar a realidade de sua captura, morrendo de desespero ou de doenças que a medicina americana não conseguia curar. Mas para muitos, o campo McCoy se tornou um purgatório estranho,
Um lugar onde a linha entre inimigo e cuidador se tornava cada vez mais tênue. Eles não se tornaram americanos, nem esqueceram sua lealdade ao imperador, mas aprenderam que o inimigo não era o monstro que lhes haviam ensinado a temer. E a lição mais profunda veio com a comida. O hambúrguer e a Coca-Cola não eram apenas alimentos, eram símbolos de um mundo que eles não compreendiam. Um mundo de abundância e uma estranha forma de humanidade que desafiava tudo o que haviam sido ensinados. Eles haviam quebrado, sim, mas não da maneira que esperavam. Eles foram quebrados pela bondade inesperada, pela rotina da normalidade e pelo sabor de uma refeição que lhes mostrou que o mundo era muito mais complexo do que a propaganda de guerra havia permitido. No final, o Campo McCoy não foi um lugar de tortura, mas de revelação. Um lugar onde o inimigo, através de um hambúrguer e uma Coca-Cola, mostrou-lhes uma verdade que mudaria para sempre a sua compreensão da guerra e da humanidade. Eles voltariam para casa, eventualmente, mas nunca seriam os mesmos. O sabor daquela refeição permaneceria com eles, um lembrete silencioso de que, mesmo na escuridão da guerra, a humanidade pode encontrar maneiras de surpreender e transformar. A história dos prisioneiros japoneses no Campo McCoy é um testemunho da complexidade da guerra e da resiliência do espírito humano. É uma história de como a bondade inesperada pode quebrar barreiras e desafiar preconceitos, mesmo nos momentos mais sombrios. E é uma história que nos lembra que, por trás de cada uniforme, há um ser humano, capaz de sentir fome, medo, esperança e, acima de tudo, a capacidade de ser surpreendido pela humanidade do outro. A experiência deles no Campo McCoy, com seus hambúrgueres e Coca-Cola, tornou-se uma lenda silenciosa, um sussurro de um tempo em que a guerra revelou verdades inesperadas e a humanidade encontrou um caminho, mesmo em meio à adversidade. A memória daquele sabor, daquela doçura, daquela estranha normalidade, permaneceu com eles, uma marca indelével de um encontro que redefiniu sua compreensão do inimigo e de si mesmos. E assim, a história se desenrola, não como um conto de violência e ódio, mas como uma narrativa de descoberta e transformação, onde a comida se tornou um catalisador para uma nova perspectiva sobre a guerra e a condição humana. Uma história que ecoa através do tempo, lembrando-nos da capacidade da humanidade de encontrar a luz, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Nem todos os prisioneiros se adaptaram. Alguns definhavam, recusando-se a aceitar a realidade de sua captura, morrendo de desespero ou de doenças que a medicina americana não conseguia curar. Mas para muitos, o Campo McCoy se tornou um purgatório estranho, um lugar onde a linha entre inimigo e cuidador se tornava cada vez mais tênue. Eles não se tornaram americanos, nem esqueceram sua lealdade ao imperador, mas aprenderam que o inimigo não era o monstro que lhes haviam ensinado a temer. E a lição mais profunda veio com a comida. O hambúrguer e a Coca-Cola não eram apenas alimentos, eram símbolos de um mundo que eles não compreendiam, um mundo de abundância e uma estranha forma de humanidade que desafiava tudo o que haviam sido ensinados. Eles haviam quebrado, sim, mas não da maneira que esperavam. Eles foram quebrados pela bondade inesperada, pela rotina da normalidade e pelo sabor de uma refeição que lhes mostrou que o mundo era muito mais complexo do que a propaganda de guerra havia permitido. No final, o Campo McCoy não foi um lugar de tortura, mas de revelação. Um lugar onde o inimigo, através de um hambúrguer e uma Coca-Cola, mostrou-lhes uma verdade que mudaria para sempre a sua compreensão da guerra e da humanidade. Eles voltariam para casa eventualmente, mas nunca seriam os mesmos. O sabor daquela refeição permaneceria com eles, um lembrete silencioso de que, mesmo na escuridão da guerra, a humanidade pode encontrar maneiras de surpreender e transformar. A história dos prisioneiros japoneses no Campo McCoy é um testemunho da complexidade da guerra e da resiliência do espírito humano. É uma história de como a bondade inesperada pode quebrar barreiras e desafiar preconceitos, mesmo nos momentos mais sombrios. E é uma história que nos lembra que, por trás de cada uniforme, há um ser humano, capaz de sentir fome, medo, esperança e, acima de tudo, a capacidade de ser surpreendido pela humanidade do outro.
A experiência deles no campo McCoy, com seus hambúrgueres e Coca-Cola, tornou-se uma lenda silenciosa, um sussurro de um tempo em que a guerra revelou verdades inesperadas e a humanidade encontrou um caminho, mesmo em meio à adversidade. A memória daquele sabor, daquela doçura, daquela estranha normalidade, permaneceu com eles. Uma marca indelével de um encontro que redefiniu sua compreensão do inimigo e de si mesmos. E assim, a história se desenrola, não como um conto de violência e ódio, mas como uma narrativa de descoberta e transformação, onde a comida se tornou um catalisador para uma nova perspectiva sobre a guerra e a condição humana. Uma história que ecoa através do tempo, lembrando-nos da capacidade da humanidade de encontrar a luz, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Nem todos os prisioneiros se adaptaram. Alguns definhavam, recusando-se a aceitar a realidade de sua captura, morrendo de desespero ou de doenças que a medicina americana não conseguia curar. Mas para muitos, o campo McCoy se tornou um purgatório estranho, um lugar onde a linha entre inimigo e cuidador se tornava cada vez mais tênue. Eles não se tornaram americanos, nem esqueceram sua lealdade ao imperador, mas aprenderam que o inimigo não era o monstro que lhes haviam ensinado a temer, e a lição mais profunda veio com a comida. O hambúrguer e a Coca-Cola não eram apenas alimentos, eram símbolos de um mundo que eles não compreendiam, um mundo de abundância e uma estranha forma de humanidade que desafiava tudo o que haviam sido ensinados. Eles haviam quebrado, sim, mas não da maneira que esperavam. Eles foram quebrados pela bondade inesperada, pela rotina da normalidade e pelo sabor de uma refeição que lhes mostrou que o mundo era muito mais complexo do que a propaganda de guerra havia permitido. No final, o campo McCoy não foi um lugar de tortura, mas de revelação. Um lugar onde o inimigo, através de um hambúrguer e uma Coca-Cola, mostrou-lhes uma verdade que mudaria para sempre a sua compreensão da guerra e da humanidade. Eles voltariam para casa eventualmente, mas nunca seriam os mesmos. O sabor daquela refeição permaneceria com eles, um lembrete silencioso de que, mesmo na escuridão da guerra, a humanidade pode encontrar maneiras de surpreender e transformar. A história dos prisioneiros japoneses no campo McCoy é um testemunho da complexidade da guerra e da resiliência do espírito humano. É uma história de como a bondade inesperada pode quebrar barreiras e desafiar preconceitos, mesmo nos momentos mais sombrios. E é uma história que nos lembra que, por trás de cada uniforme, há um ser humano, capaz de sentir fome, medo, esperança e, acima de tudo, a capacidade de ser surpreendido pela humanidade do outro. A experiência deles no campo McCoy, com seus hambúrgueres e Coca-Cola, tornou-se uma lenda silenciosa, um sussurro de um tempo em que a guerra revelou verdades inesperadas e a humanidade encontrou um caminho, mesmo em meio à adversidade. A memória daquele sabor, daquela doçura, daquela estranha normalidade permaneceu com eles. Uma marca indelével de um encontro que redefiniu sua compreensão do inimigo e de si mesmos. E assim, a história se desenrola, não como um conto de violência e ódio, mas como uma narrativa de descoberta e transformação, onde a comida se tornou um catalisador para uma nova perspectiva sobre a guerra e a condição humana. Uma história que ecoa através do tempo, lembrando-nos da capacidade da humanidade de encontrar a luz, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Nem todos os prisioneiros se adaptaram. Alguns definhavam, recusando-se a aceitar a realidade de sua captura, morrendo de desespero ou de doenças que a medicina americana não conseguia curar. Mas para muitos, o campo McCoy se tornou um purgatório estranho, um lugar onde a linha entre inimigo e cuidador se tornava cada vez mais tênue. Eles não se tornaram americanos, nem esqueceram sua lealdade ao imperador, mas aprenderam que o inimigo não era o monstro que lhes haviam ensinado a temer, e a lição mais profunda veio com a comida. O hambúrguer e a Coca-Cola não eram apenas alimentos, eram símbolos de um mundo que eles não compreendiam, um mundo de abundância e uma estranha forma de humanidade que desafiava tudo o que haviam sido ensinados. Eles haviam quebrado, sim, mas não da maneira que esperavam. Eles foram quebrados pela bondade inesperada,
pela rotina da normalidade e pelo sabor de uma refeição que lhes mostrou que o mundo era muito mais complexo do que a propaganda de guerra havia permitido. No final, o Campo McCoy não foi um lugar de tortura, mas de revelação. Um lugar onde o inimigo, através de um hambúrguer e uma Coca-Cola, mostrou-lhes uma verdade que mudaria para sempre a sua compreensão da guerra e da humanidade. Eles voltariam para casa eventualmente, mas nunca seriam os mesmos. O sabor daquela refeição permaneceria com eles, um lembrete silencioso de que, mesmo na escuridão da guerra, a humanidade pode encontrar maneiras de surpreender e transformar. A história dos prisioneiros japoneses no Campo McCoy é um testemunho da complexidade da guerra e da resiliência do espírito humano. É uma história de como a bondade inesperada pode quebrar barreiras e desafiar preconceitos, mesmo nos momentos mais sombrios. E é uma história que nos lembra que, por trás de cada uniforme, há um ser humano, capaz de sentir fome, medo, esperança e, acima de tudo, a capacidade de ser surpreendido pela humanidade do outro. A experiência deles no Campo McCoy, com seus hambúrgueres e Coca-Cola, tornou-se uma lenda silenciosa, um sussurro de um tempo em que a guerra revelou verdades inesperadas e a humanidade encontrou um caminho, mesmo em meio à adversidade. A memória daquele sabor, daquela doçura, daquela estranha normalidade permaneceu com eles. Uma marca indelével de um encontro que redefiniu sua compreensão do inimigo e de si mesmos. E assim, a história se desenrola, não como um conto de violência e ódio, mas como uma narrativa de descoberta e transformação, onde a comida se tornou um catalisador para uma nova perspectiva sobre a guerra e a condição humana. Uma história que ecoa através do tempo, lembrando-nos da capacidade da humanidade de encontrar a luz, mesmo nas circunstâncias mais sombrias.